Renata, por favor, não faça outra cena na frente da minha família. A frase saiu da boca de Otávio com uma calma tão ensaiada que por alguns segundos ninguém à mesa percebeu a crueldade escondida nela. Era domingo pouco depois do meio-dia, e a casa de Dona Marisa Braga, em Campinas, estava cheia do cheiro de carne assada, farofa e café fresco. O almoço de família reunia irmãos, cunhadas, sobrinhos adultos e alguns amigos antigos de Otávio. Todos conversavam alto como se a alegria daquela tarde fosse natural. Mas para Renata, havia semanas que qualquer reunião familiar parecia uma sala de julgamento. Ela estava sentada na ponta da mesa, usando um vestido bege simples com as mãos apertadas sobre o colo. À sua frente havia uma xícara de porcelana azul delicada, com uma linha dourada na borda. Era a xícara que pertencera à sua mãe? Otávio a colocou diante dela com um sorriso preocupado. Você precisa tomar alguma coisa quente, disse ele, servindo café. A médica falou que sua memória anda pior quando você fica nervosa. Renata levantou os olhos devagar. Eu não falei que estava nervosa. Otávio respirou fundo como um homem paciente diante de uma esposa difícil. Está vendo? É isso que eu tento explicar. Você esquece das coisas e depois acha que todo mundo está contra você. Dona Marisa, sentada ao lado do filho, mexeu o guardanapo de linho e soltou um suspiro impaciente. Minha filha, ninguém quer te humilhar. Mas você precisa aceitar ajuda. Uma mulher não pode viver assim, desconfiando do próprio marido. Aquelas palavras atravessaram Renata como uma lâmina fria. Ninguém ali sabia que durante quase 20 anos ela tinha sido a mulher que organizava tudo. Ela lembrava aniversários, contas, datas de consulta, nomes de fornecedores, detalhes de cada obra do seu ateliê. Era ela quem fazia os projetos, quem recebia clientes, quem escolhia tecidos, e Madeira quem sabia onde cada documento importante estava guardado. Mas nos últimos meses alguma coisa tinha mudado. Ela esquecia conversas inteiras. Perdia a noção do tempo. Acordava cansada mesmo, depois de dormir muitas horas. Às vezes encontrava mensagens no celular que não se lembrava de ter enviado. Outras vezes, Otávio dizia que ela havia gritado, chorado ou quebrado algum objeto, e Renata não conseguia se lembrar de nada. No começo, acreditou que era estresse. Depois, acreditou que era tristeza. Por fim, começou a ter medo de estar perdendo a própria cabeça. Luana Meireles, a assistente de Otávio, estava sentada perto dele. Usava um vestido vermelho escuro elegante demais para um almoço de família e sorria com uma delicadeza que parecia feita de vidro. Dona Renata, a senhora não precisa se preocupar, disse ela. O Otávio só quer cuidar da senhora. Renata fixou os olhos nela. Luana tinha começado como assistente havia pouco mais de um ano. No início, Renata a achou educada. Depois percebeu pequenos gestos que não combinavam com uma funcionária. Luana atendia o telefone de Otávio tarde da noite. Sabia detalhes demais sobre os compromissos dele. Chamava a Dona Marisa de tia. E em algumas ocasiões parecia confortável demais dentro da casa de Renata. Naquela tarde ela estava usando um brinco que Renata conhecia bem. Era um presente que Otávio havia dado à esposa no aniversário de casamento. Renata tocou a própria orelha vazia e sentiu o estômago apertar. Você está usando meus brincos, disse ela quase num sussurro. O silêncio caiu sobre a mesa. Luana levou a mão à orelha fingindo surpresa. Ah, esses o Otávio me emprestou para uma reunião importante. Eu nem sabia que eram seus. Otávio colocou a mão sobre a mesa perto da xícara azul. Renata, não comece. Eu não estou começando nada. Você está confundindo as coisas de novo. Dona Marisa fechou os olhos por um instante como se fosse uma mulher cansada de suportar um drama que não lhe pertencia. Otávio deu o café para ela. Depois conversamos com calma. Renata olhou para a xícara. O café estava escuro e móvel, soltando uma fumaça leve. Ela conhecia aquela porcelana desde os 30 anos. A mãe lhe dera o conjunto completo, numa caixa branca pouco antes de morrer. Naquele dia, Ana Valença tinha dito que algumas coisas precisavam ser preservadas, não pelo valor material, mas porque lembravam quem a gente era, quando o mundo tentava nos fazer esquecer. Renata sempre cuidara daquela xícara. Nunca deixava ninguém usar. E agora Otávio a tocava todos os dias.
De repente, uma lembrança veio sem aviso. Na terça-feira anterior, ela acordara no sofá da sala com a cabeça pesada. O programa da televisão estava desligado. O relógio marcava quase 4 da manhã. Otávio estava sentado no escuro, mexendo no celular. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, ele respondeu que ela tivera outra crise. Disse que ela tinha chorado, que precisava descansar, que ele tinha preparado um remédio na bebida. Na época, Renata acreditou. Naquela tarde, olhando para a xícara azul, ela sentiu algo diferente. Não era uma memória completa. Era apenas uma sensação. Uma certeza pequena, dolorosa, quase impossível de explicar. Ela não se lembrava da última vez que havia preparado o próprio café. Eu não quero, disse Renata. Otávio inclinou a cabeça preocupado demais. Não quero o quê? Eu não quero tomar. Alguns parentes trocaram olhares. Uma cunhada baixou a voz. Um primo de Otávio fingiu procurar algo no celular. Dona Marisa soltou uma risada curta sem humor. Está vendo? Ela implica até com café. Renata se levantou. Suas pernas estavam firmes, embora o coração batesse rápido. Eu não estou implicando. Eu só não quero. Otávio também se levantou. Por um segundo, o sorriso dele desapareceu. Foi rápido, mas Renata viu. Ali não havia preocupação. Havia irritação. Você está deixando todo mundo desconfortável, ele disse baixo. Senta e para de fazer papel de vítima. A frase ficou suspensa no ar. Renata olhou ao redor da mesa. Viu rostos conhecidos. Pessoas que tinham frequentado sua casa. Pessoas para quem ela já cozinhara, ajudara, emprestara dinheiro, oferecera trabalho em seu ateliê. Ninguém disse nada. Foi então que ela compreendeu a pior parte. Otávio não precisava provar que ela era louca. Bastava fazer todos acreditarem que ela era instável. Ele vinha construindo aquilo aos poucos. Uma fala cortada. Uma memória esquecida. Uma lágrima no momento errado. Uma noite em que ela acordava sem saber por que estava no sofá. Uma consulta marcada sem que ela soubesse. Uma desculpa repetida diante da família. Ele estava preparando o mundo para não acreditar nela. Renata pegou a bolsa sobre a cadeira. Eu vou embora. Dona Marisa ergueu a voz. Vai sozinha. Você não está em condições de dirigir. Renata respirou fundo. Então eu chamo um carro. Otávio tentou segurar o braço dela, mas Renata se afastou antes que ele tocasse sua pele. Não foi um gesto brusco. Não houve grito. Mas foi suficiente para que todos percebessem que alguma coisa tinha mudado. Ela saiu da sala de jantar sem olhar para trás. No corredor, a casa parecia mais silenciosa do que antes. Renata atravessou o jardim, abriu o portão e esperou o carro por aplicativo na calçada. Quando o veículo chegou, ela entrou sem dizer nada. Só depois de alguns minutos, já longe da casa de Dona Marisa, permitiu-se chorar. Mas não era um choro de desespero. Era um choro de quem finalmente começava a enxergar. Ao chegar em casa, Renata trancou a porta e ficou parada na sala. A casa do IP era antiga, ampla, cheia de janelas, grandes e móveis que sua mãe havia escolhido. Não era uma mansão. Era uma casa de família. Uma casa que tinha cheiro de madeira, café e chuva nas tardes de verão. Sua mãe tinha deixado aquela casa para ela. Otávio dizia que a manutenção era cara demais. Falava em vender, mudar para um apartamento moderno, simplificar a vida. Mas Renata sabia que ele não queria simplificar nada. Ele queria tirar dela tudo o que não pudesse controlar. Ela foi até a cozinha. A máquina de café estava limpa. O pote de açúcar estava no lugar. Os armários pareciam normais. Mesmo assim, Renata sentiu medo de tocar em qualquer coisa. Abriu a gaveta onde guardava os documentos da casa. A escritura estava lá. O contrato do ateliê também. Mas uma pasta marrom que ficava atrás de tudo tinha desaparecido. Renata ficou imóvel. Dentro daquela pasta, havia cópias de documentos, registros do imóvel, contratos antigos e uma procuração que ela havia feito anos antes, quando sua mãe estava doente. Era uma procuração limitada antiga, sem utilidade atual. Ou, pelo menos, era isso que ela imaginava. O celular tocou. Renata se assustou. O número era desconhecido com o prefixo de Campinas. Ela quase não atendeu. Mas atendeu. Alô?
Senhora Renata Valença. Sui. Meu nome é Patrícia. Eu falo da Polícia Civil de Campinas. A senhora pode conversar em segurança. Renata sentiu a garganta secar. Posso. Do outro lado houve uma breve pausa. Recebemos uma denúncia anônima relacionada à sua segurança e ao seu patrimônio. Há materiais que precisam ser verificados. A senhora teria condições de vir à delegacia amanhã pela manhã? Renata apertou o celular com força. Que materiais? A voz da policial ficou mais cuidadosa. Vídeos, áudios e uma informação que nos preocupou bastante. Renata olhou para a cozinha, para a cafeteira, para a prateleira onde por anos sua mãe deixara as xícaras azuis. O que a denúncia diz? A resposta demorou apenas alguns segundos, mas para Renata pareceu atravessar uma vida inteira. A denúncia diz que seu marido pode estar tentando convencer outras pessoas de que a senhora não é capaz de cuidar da própria vida. Naquela noite, Renata não dormiu. A casa inteira parecia respirar junto com ela. O vento movia as folhas do ipê no quintal e o som leve dos galhos contra a janela fazia Renata se lembrar de sua mãe. Dona Ana costumava dizer que uma casa guardava tudo: as risadas, os segredos, os medos e até as palavras que ninguém tinha coragem de pronunciar. Renata estava sentada no sofá da sala, com um cobertor sobre os ombros e o celular apertado entre as mãos. A ligação da Polícia Civil continuava ecoando em sua cabeça. Seu marido pode estar tentando convencer outras pessoas de que a senhora não é capaz de cuidar da própria vida. Ela repetia aquela frase em silêncio, tentando encontrar alguma parte dela que parecesse exagerada. Queria acreditar que havia um engano, que Otávio era apenas um homem cansado, que Luana era somente uma assistente inconveniente, que Dona Marisa estava sendo dura por preocupação. Mas a xícara azul não saía de sua mente, nem a pasta marrom desaparecida, nem o jeito como Otávio a olhara quando ela se recusou a tomar o café. Aquele olhar não era de medo por ela. Era medo de perdê-la de controle. Quando o relógio marcou quase 2 da manhã, Renata ouviu o portão eletrônico se abrir. Otávio tinha voltado. Ela não se mexeu. Permaneceu no sofá imóvel, fingindo estar dormindo. Os passos dele atravessaram o corredor. Ele ficou parado na porta da sala por alguns segundos. Renata sentiu sua presença mesmo de olhos fechados. Então ouviu o som de uma chave sendo colocada sobre o aparador. Depois a voz dele veio baixa. Renata. Ela não respondeu. Otávio respirou fundo. Você me deixou numa situação horrível hoje. Renata abriu os olhos devagar. Ele estava de pé diante dela, ainda usando a camisa social azul clara do almoço. A gravata tinha desaparecido. O rosto parecia cansado, mas não havia culpa nele. Havia cálculo. Você veio me procurar para saber se eu estava bem? Ela perguntou. Otávio cruzou os braços. Eu vim porque você saiu sem avisar. Sua mãe teria ficado preocupada se estivesse viva. A frase doeu. Não porque fosse verdadeira, mas porque ele sabia exatamente onde tocar. Não fale da minha mãe. Então não me obrigue a dizer coisas duras. Renata sentou-se com mais firmeza. Por que você está com os meus documentos? Otávio não respondeu de imediato. O silêncio dele era uma resposta. Que documentos? Perguntou enfim. A pasta marrom que fica na gaveta da cozinha. Ele caminhou até o bar, da sala serviu água para si e tomou um gole lento como se estivesse tentando decidir o que aquela conversa significava. Você não lembra do que fez com ela? Renata sentiu o corpo esfriar. Eu lembro onde ela ficava. Renata, você não está bem. Ela fechou os olhos por um instante. Aquela frase. Sempre a mesma frase. Você não está bem. Ela havia escutado aquilo tantas vezes nos últimos meses que quase começara a acreditar. Otávio dizia quando ela questionava uma conta bancária. Dizia quando ela perguntava por que uma consulta médica fora marcada sem sua autorização. Dizia quando ela não se lembrava de uma discussão que, segundo ele, tinha acontecido. Ele não precisava gritar. Ele só precisava repetir. Eu estou bem o suficiente para saber que você está mentindo, Renata disse. Otávio a encarou. Por alguns segundos, o rosto dele perdeu a máscara. A preocupação desapareceu. O marido cuidadoso deixou de existir.
No lugar dele havia um homem irritado por perceber que a mulher diante dele não estava mais tão confusa quanto deveria. Mas ele se recompôs rápido. Você está cansada. Amanhã a gente conversa. Eu quero a pasta. Você não precisa mexer em documento agora. Otávio, a casa é minha. A voz de Renata não saiu alta. Saiu baixa, firme e muito mais perigosa do que um grito. Ele inclinou a cabeça. Nossa casa. Não. A casa da minha mãe. Otávio apertou os lábios. Você sempre joga isso na minha cara. Eu nunca joguei nada na sua cara. Você é que nunca aceitou que existe uma coisa nesta casa que não depende de você. Ele deu um passo adiante. Cuidado com o que está dizendo. Renata não recuou. Você quer que eu tenha medo de mim mesma? Otávio ficou imóvel. Foi apenas um segundo, mas foi o suficiente. Depois ele riu sem humor. Você está paranoica. Talvez. Mas amanhã eu vou à delegacia. A expressão dele mudou de novo. Dessa vez não houve fingimento. Você vai fazer o quê? Vou conversar com a polícia. Por causa de uma denúncia anônima, você vai destruir nosso casamento por causa de uma ligação. Renata sentiu uma tristeza estranha. Não era por ele. Era pelo homem que ele tinha sido um dia. Quando se conheceram, Otávio trabalhava em uma pequena empresa de materiais de construção. Não tinha carro importado, nem escritório com paredes de vidro, nem o hábito de usar relógios caros. Era ambicioso, sim, mas também era gentil. Levava pão de queijo para ela no ateliê. Lembrava das músicas de que ela gostava. Ficava ao lado dela quando Dona Ana adoeceu. Depois da morte da mãe, foi Otávio quem segurou a mão de Renata durante o velório. Foi ele quem disse que a casa do IP seria sempre o lugar dela. E talvez por isso fosse tão difícil aceitar que o mesmo homem agora parecia disposto a apagar tudo o que ela era. Nosso casamento foi destruído quando você começou a me fazer duvidar de mim, ela respondeu. Otávio olhou para ela como se não reconhecesse aquela mulher. Sem dizer mais nada, virou-se e subiu as escadas. Renata permaneceu acordada até o amanhecer. Antes de sair de casa, colocou alguns documentos em uma bolsa, pegou o celular, a carteira e uma fotografia antiga da mãe, que guardava numa gaveta da sala. A foto mostrava Dona Ana sorrindo na varanda, ao lado do IP, ainda pequeno. Ela não sabia por que levou aquela fotografia. Talvez precisasse lembrar quem era antes de alguém tentar reescrever sua vida. Na delegacia, o ambiente era simples e silencioso. Renata se sentou numa sala pequena diante de uma mulher de cabelo preso e olhar atento. Eu sou a delegada Patrícia Ramos, disse ela. Obrigada por ter vindo. Renata tentou sorrir, mas não conseguiu. Eu não sei nem por onde começar. Comece pelo que a senhora sente que mudou. A pergunta parecia pequena, mas abriu dentro de Renata uma porta que ela vinha mantendo fechada. Ela contou sobre o cansaço, sobre as falhas de memória, sobre as crises que Otávio dizia que ela tinha, sobre a xícara de café, sobre os documentos sumidos, sobre Luana usando seus brincos no almoço de domingo. A delegada não interrompeu, apenas anotou. Quando Renata terminou, Patrícia abriu uma pasta cinza sobre a mesa. Os materiais foram enviados para nós por alguém que não quis se identificar, explicou. Não podemos revelar quem é neste momento, mas há vídeos e áudios que precisam ser periciados. Renata sentiu a garganta apertar. Eu posso ver. A delegada assentiu. No monitor da sala apareceu uma imagem granulada de uma garagem. Era o estacionamento do condomínio onde Renata morava. A data mostrava uma noite de 2 semanas antes. Otávio estava ao lado do carro falando ao telefone. Ele parecia nervoso. Andava de um lado para o outro. A gravação não tinha som, mas o vídeo era claro. Em seguida, a delegada abriu um arquivo de áudio. A voz de Otávio encheu a sala. Não dá para fazer tudo de uma vez. Ela precisa parecer desorganizada. Precisa parecer incapaz. Primeiro a família acredita. Depois o médico. Depois o cartório. Renata parou de respirar. Houve uma segunda voz feminina. Ela não reconheceu de imediato. É a caça. Otávio respondeu. Quando ela não puder responder por si, a casa deixa de ser um problema. A gravação terminou. Renata ficou olhando para a tela apagada. Por alguns segundos não conseguiu sentir nada. Nem raiva.
Nemchoró. Apenas um vazio profundo. A delegada Patrícia falou com delicadeza. Senhora Renata, isso não é uma prova final. Ainda precisamos confirmar a origem, verificar as gravações e reunir outros elementos. Mas é grave. Renata respirou fundo. Eu conheço aquela voz. De quem? Ela hesitou. Da doutora Isabela Monte. A advogada do Otávio. Patrícia fez uma anotação. Ela já trabalhou para a senhora. Não. Ela sempre foi amiga dele. Eu nunca gostei dela. Por quê? Porque ela falava comigo como se eu fosse uma criança. A delegada fechou a pasta. Vamos precisar que a senhora tome algumas precauções. Não confronte seu marido sobre tudo o que ouviu. Não assine nenhum documento. Não aceite remédio, bebida ou comida que a senhora não tenha visto ser preparada. A frase fez Renata sentir vergonha. Como era possível chegar a esse ponto? Ter medo de uma xícara de café dentro da própria casa. Ela saiu da delegacia com um cartão da delegada e uma lista de orientações. No estacionamento, ficou alguns minutos dentro do carro por aplicativo, sem pedir que o motorista partisse. O celular vibrou. Era uma mensagem de Otávio. Onde você está? Renata olhou para a tela. Logo depois chegou outra. Você não precisa passar por isso sozinha. Volta para casa. Eu estou preocupado. Ela quase respondeu. Quase escreveu tudo o que queria dizer. Mas então se lembrou do conselho da delegada. Não confronte. Ainda não. Guardou o celular na bolsa e pediu ao motorista que a levasse ao ateliê. O espaço ficava em uma rua tranquila, perto de uma padaria antiga. Renata tinha construído aquele negócio ao longo de 15 anos. Começou fazendo pequenos projetos para vizinhas e lojas de bairro. Depois passou a decorar apartamentos, clínicas e restaurantes. Não era milionária, mas tinha independência. Tinha clientes, tinha funcionários, tinha uma vida que existia além do casamento. Ao entrar, foi recebida por Sônia, sua assistente, havia quase 10 anos. Dona Renata, que bom que a senhora veio. O jeito como Sônia falou fez Renata desconfiar. O que aconteceu? Sônia segurava uma pasta azul contra o peito. O senhor Otávio veio ontem. Renata sentiu o coração acelerar. Ele veio aqui. Disse que a senhora estava em repouso e que precisava revisar os contratos do ateliê. Você entregou alguma coisa? Não. Eu disse que só a senhora poderia pedir documentos. Renata fechou os olhos aliviada. Sônia continuou. Mas ele ficou bravo. Disse que a senhora estava esquecendo as responsabilidades e que ele precisava proteger seu patrimônio. Renata abriu os olhos. Meu patrimônio. Aquelas duas palavras soaram diferentes agora. Não era preocupação. Era plano. Ela entrou em sua sala e trancou a porta. Sobre a mesa havia uma caixa pequena de madeira onde guardava objetos pessoais. Dentro dela encontrou uma chave antiga e uma carta dobrada. A chave era da antiga despensa da casa do IP. A carta tinha sido escrita pela mãe anos antes para ser aberta apenas se Renata se sentisse perdida. Ela não sabia por que tinha guardado aquilo por tanto tempo. Talvez porque sempre temera o dia em que precisaria ler. Com dedos trêmulos abriu o papel. A letra de Dona Ana era firme. Filha, não deixe ninguém chamar de confusão aquilo que seu coração reconhece como dor. Às vezes, a mulher começa a duvidar de si, porque se acostumou a ouvir a voz errada mais alto do que a própria. Renata levou a mão à boca. As lágrimas vieram silenciosas. Ela chorou pela mãe. Chorou por tudo o que tinha aceitado. Chorou porque por muito tempo achou que manter um casamento significava suportar qualquer coisa. Mas quando terminou de chorar, dobrou a carta com cuidado e a guardou na bolsa. Dessa vez não como uma lembrança, como uma promessa. No fim da tarde, Renata voltou para casa antes de Otávio. Foi direto para a antiga despensa nos fundos do corredor. A chave ainda funcionava. Lá dentro havia caixas antigas, ferramentas, livros de receita e alguns móveis cobertos por lençóis. Ela procurou durante quase meia hora até encontrar uma caixa de documentos de Dona Ana.
No fundo havia cópias antigas da escritura da casa, recibos de impostos e uma pasta transparente. Dentro dela, Renata encontrou algo que não via havia anos: uma procuração antiga. Ela havia assinado quando a mãe ficou doente, permitindo que Otávio resolvesse assuntos específicos no banco durante um período limitado. A procuração tinha prazo vencido, mas também tinha sua assinatura e o reconhecimento de firma original. Renata sentiu um frio na espinha. Otávio não precisava criar uma assinatura do zero. Ele só precisava usar um documento antigo para construir uma mentira nova. Na mesma hora, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz de mulher falou baixo, quase num sussurro. Dona Renata, não beba mais café da mão dele. Renata ficou imóvel. Quem está falando? A ligação caiu. Ela olhou para o corredor vazio da casa do IP. Então percebeu uma coisa que a deixou ainda mais assustada. Alguém sabia exatamente o que Otávio fazia. E essa pessoa estava perto o bastante para vê-lo. Renata continuou segurando o celular depois que a ligação caiu. A voz desconhecida parecia ainda estar dentro da sala, baixa, urgente, assustadamente próxima. Não beba mais café da mão dele. Ela olhou para a cozinha. A luz do fim de tarde entrava pela janela e tocava a bancada onde Otávio costumava deixar a xícara azul. Por alguns instantes, Renata sentiu vontade de sair daquela casa, chamar alguém, correr para a delegacia e nunca mais voltar. Mas não correu. Era exatamente isso que Otávio esperaria dela. Uma mulher desesperada, confusa, assustada demais para falar com clareza. Renata respirou fundo, colocou o celular sobre a mesa e abriu a despensa de novo. A antiga chave de metal permanecia em sua mão. Ela passou os dedos pela superfície fria, lembrando-se da mãe. Dona Ana tinha guardado tudo naquela casa. Recibos, fotografias, bilhetes antigos, papéis que ninguém mais considerava importantes. Renata por muito tempo achara aquilo exagero. Agora entendia que algumas mulheres guardavam documentos não por desconfiança, mas porque sabiam que a vida podia mudar de uma hora para outra. Ela levou a pasta transparente para a sala e colocou sobre a mesa. A procuração antiga ainda estava ali. Otávio tinha sido autorizado anos antes a resolver questões bancárias durante a internação de Dona Ana. Era um documento limitado, válido por pouco tempo, usado apenas porque Renata não conseguia se afastar da mãe durante os últimos dias no hospital. O prazo tinha acabado havia muito tempo, mas a assinatura dela continuava ali. Renata tirou fotos de cada página. Depois enviou tudo para Helena Prado, a advogada indicada pela delegada Patrícia. Não demorou muito para Helena responder. Não use esse documento em nenhuma conversa com Otávio. Guarde o original em local seguro. Amanhã cedo vou protocolar um pedido de bloqueio preventivo sobre qualquer movimentação relacionada ao imóvel. Renata leu a mensagem 2 vezes. Bloqueio preventivo. Aquelas palavras não eram apenas jurídicas. Eram uma barreira. Uma pequena parede levantada entre a casa do IP e as mãos de Otávio. Ela colocou a procuração dentro de uma caixa de costura que pertencera à mãe, cobriu com linhas e botões antigos e guardou tudo no alto do armário do quarto de hóspedes. Depois trancou a porta. Quando ouviu o portão abrir, seu corpo inteiro ficou atento. Otávio tinha voltado. Renata correu para a cozinha, lavou o rosto e preparou uma panela de arroz como fazia nos dias comuns. Precisava parecer normal. Não porque estava fingindo para sempre, mas porque ainda precisava de tempo. Otávio entrou pela porta da sala e deixou a pasta de trabalho sobre o aparador. Você saiu hoje, ele disse. Renata mexeu o arroz sem olhar para ele. Fui ao ateliê. Yuzai. A colher parou em sua mão. Otávio se aproximou. Você acha que eu não percebo quando você tenta esconder as coisas de mim? Renata sentiu o coração disparar, mas manteve a voz calma. Não escondi nada. O ateliê é meu. Você está esquecendo que tudo o que você faz afeta a nossa vida. E você está esquecendo que minha vida não é uma extensão da sua. Por um instante, Otávio ficou parado atrás dela. Então falou com um tom manso, quase triste. Você está falando assim porque está doente, Renata. Você não percebe como as pessoas estão olhando para você. Ela virou-se lentamente. Quem são as pessoas, Otávio?
Ele não respondeu. Sua mãe, Luana, a doutora Isabela. O rosto dele endureceu quando ela mencionou o nome da advogada. Não misture a Isabela nisso. Por quê? Ela faz parte do quê? Exatamente. Otávio caminhou até a cafeteira. Pegou a xícara azul do escorredor e ficou olhando para ela. O gesto pequeno e quase doméstico fez Renata sentir um arrepio. Você precisa descansar, ele disse. A gente conversa depois. Não prepare café para mim. A mão dele ficou imóvel. Como é? Eu disse que não quero que você prepare café para mim. Otávio soltou uma risada curta sem alegria. Agora você está achando que eu quero te envenenar. Renata não respondeu. E foi esse silêncio que o atingiu. Ele colocou a xícara na bancada com força demais. Não chegou a quebrar, mas o som seco fez Renata fechar os olhos por um segundo. Isso é absurdo, ele disse. Você está ouvindo gente que quer destruir nosso casamento. Nosso casamento não precisa de inimigos, Otávio. Você fez isso sozinho. Otávio ficou pálido. Depois pegou a pasta de trabalho e subiu as escadas sem jantar. Renata esperou até ouvir a porta do quarto se fechar. Somente então pegou a xícara azul, lavou-a com cuidado e a colocou dentro de uma sacola de tecido. Na manhã seguinte, levaria o objeto à delegacia. Ela não sabia ainda o que seria encontrado. Não queria imaginar, mas precisava parar de tratar o medo como se fosse apenas uma sensação. Naquela noite, dormiu no quarto de hóspedes com a porta trancada. Antes de apagar a luz, enviou uma mensagem a Sônia. Amanhã não entregue nenhum documento a ninguém, nem a Otávio, nem a qualquer pessoa que diga estar falando por mim. A resposta veio quase imediatamente. Pode deixar, dona Renata. E tem uma coisa que a senhora precisa saber. Renata sentou-se na cama. O que aconteceu? Sônia demorou alguns minutos para escrever. Hoje uma moça veio ao ateliê. Era a Luana. Ela disse que queria escolher algumas peças para a casa nova dela e do senhor Otávio. Renata não chorou. Dessa vez não. A dor ainda existia, mas não era mais uma dor confusa. Tinha nome, tinha rosto, tinha intenção. Ela respondeu apenas. Obrigada por me contar. Não fale nada a eles. Depois ficou olhando para a parede escura até o sono vencer seu corpo. Na manhã seguinte, Helena Prado a esperava em um pequeno café perto do centro de Campinas. Renata chegou cedo e escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas. Não queria ser vista. Ainda não. Helena era uma mulher de 50 e poucos anos, de cabelo grisalho curto e postura serena. Não usava joias chamativas, apenas um relógio discreto e uma aliança simples. Ela cumprimentou Renata sem excesso de formalidade. Como a senhora passou a noite? Vigiando a própria casa. Helena assentiu sem demonstrar surpresa. Então a senhora entendeu a gravidade. Renata colocou a sacola de tecido sobre a mesa. Trouxe a xícara. Helena olhou para o objeto com respeito. Essa é a xícara que seu marido costuma usar. Todos os dias. Sempre diz que prepara meu café porque se preocupa comigo. Helena fechou os olhos por um instante. Vamos encaminhar isso pela delegada Patrícia. Precisamos que qualquer análise seja feita do modo correto. Renata assentiu. Helena abriu uma pasta vermelha. Também consegui verificar uma coisa. A procuração antiga pode ter sido usada como base para uma tentativa de movimentação. Não é suficiente para transferir a casa, mas pode ter ajudado a construir uma aparência de legitimidade. Ele pode vender a minha casa, não sem uma série de documentos, mas pode tentar convencer terceiros de que está agindo em seu nome. E se ele conseguir uma declaração de incapacidade ou uma medida de representação, a situação fica mais perigosa. Renata sentiu o estômago apertar. Ele está tentando fazer isso. E o Zé? Helena deslizou uma cópia de documento sobre a mesa. Era um pedido protocolado no cartório. Não estava finalizado. Havia falhas. Alguns dados pareciam incompletos. Mas o nome de Renata aparecia várias vezes acompanhado pelo de Otávio. No campo destinado à pessoa indicada como beneficiária de uma futura transação, havia um nome que Renata conhecia: Luana Meireles. Renata não tocou no papel.
Ficou olhando para as letras como se fossem uma ferida aberta. Ela ia ficar com a minha casa. Helena foi direta. Pelo que parece, ele pretendia transferir o imóvel depois de obter controle sobre os seus atos patrimoniais. Talvez usando uma venda simulada. Talvez criando uma dívida falsa. Ainda estamos investigando. Renata segurou o próprio pulso para não tremer. A casa do Ipe não era só uma casa. Era onde ela aprendera a desenhar com a mãe. Onde tinha passado as últimas tardes de Dona Ana. Onde havia enterrado ao pé do jardim o primeiro cachorro que teve na adolescência. Onde ainda existia uma marca de lápis na parede da cozinha feita quando ela mediu sua altura aos 8 anos. Otávio não queria apenas dinheiro. Ele queria arrancá-la de sua própria história. Eu quero bloquear tudo, Renata disse. Helena inclinou-se sobre a mesa. É o que vamos fazer. Mas preciso que a senhora tome uma decisão difícil. Qual? A senhora vai precisar registrar formalmente que não confia mais em seu marido para representar seus interesses. Isso pode acabar com qualquer possibilidade de voltar atrás. Renata olhou para a xícara azul. Na borda dourada havia uma pequena marca onde a porcelana tinha sido restaurada anos antes. Dona Ana deixara a xícara cair sem querer e chorara como se tivesse perdido algo muito maior. Renata lembrava-se de ter dito que ainda dava para consertar. Naquele dia, sua mãe respondeu que algumas coisas podiam ser consertadas desde que ninguém fingisse que nunca tinham sido quebradas. Renata levantou os olhos. Eu não quero voltar atrás. Helena assentiu. Pouco antes do meio-dia, Renata foi à delegacia. A delegada Patrícia recebeu a xícara usando luvas e ouviu atentamente tudo o que Helena havia encontrado. Já conseguimos verificar parte do material enviado, disse Patrícia. Ainda não posso dar detalhes, mas o conteúdo é consistente com uma tentativa de manipulação patrimonial. Quem enviou, Renata perguntou. Patrícia hesitou. A pessoa está com medo. Medo do Otávio. Medo de ser descoberta. Renata pensou no telefonema da noite anterior. Ela falou comigo. A delegada ergueu os olhos. Quem? Não sei. Uma mulher. Ela disse para eu não beber mais café da mão dele. Patrícia ficou séria. Ela pode estar próxima do condomínio. Ou pode trabalhar perto da sua rotina. Renata sentiu a pele arrepiar. Logo depois, Patrícia abriu um novo arquivo no computador. Este vídeo chegou esta manhã. A imagem mostrava a garagem do condomínio. Era madrugada. A câmera registrava Otávio estacionando o carro. Poucos minutos depois, Luana apareceu. Ela entrou pelo portão de pedestres, usando um casaco claro e olhando para os lados. Os dois ficaram perto do carro. O áudio não estava perfeito, mas era suficiente. Luana falava em voz baixa. Ela está desconfiando. Otávio respondeu. Ela sempre desconfia de alguma coisa antes de esquecer. Renata levou a mão à boca. A gravação continuou. E se ela falar com alguém? Perguntou Luana. Quem vai acreditar, minha mãe? Já acha que ela está fora de si. A Isabela vai cuidar dos papéis. Depois que o cartório aceitar a representação, acabou. Luana olhou para ele. Você prometeu que a casa ia ficar no meu nome. Otávio virou-se para ela irritado. Primeiro eu resolvo a Renata. Depois a gente conversa sobre você. O vídeo terminou. Renata permaneceu sentada sem conseguir olhar para ninguém. Aquele foi o momento em que a última dúvida morreu. Não havia cansaço inocente. Não havia preocupação exagerada. Não havia marido assustado tentando proteger a esposa. Havia um plano. E dentro daquele plano, Renata era apenas o obstáculo que precisava desaparecer da própria vida. Patrícia fechou o computador. Precisamos agir com cuidado. Mas agora, temos uma linha clara. Eu quero saber quem está ajudando vocês, Renata disse. Quando for seguro, a senhora vai saber. Renata assentiu. Ao sair da delegacia, ela não voltou direto para casa. Foi ao ateliê. Reuniu Sônia e os dois artesãos que trabalhavam com ela. Não contou todos os detalhes. Ainda não podia, mas falou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. De hoje em diante, nenhuma conta sai daqui sem a minha autorização direta. Nenhum contrato é entregue sem confirmação por mensagem escrita. E ninguém entra na minha sala sem que eu esteja presente. Sônia olhou para ela com olhos marejados. Dona Renata,
A senhora está em perigo. Renata respirou fundo. Eu estou aprendendo a me proteger. No final da tarde, quando voltou para a casa do IP, encontrou Otávio sentado na varanda. Ele segurava uma pasta preta no colo. Ao lado dele havia 2 xícaras de café. Uma branca para ele, azul para ela. Renata parou no portão. Otávio sorriu. Que bom que você chegou. A Isabela vem aqui mais tarde. Precisamos resolver uma coisa importante. Renata olhou para a pasta preta, depois para a xícara azul. E pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu clareza. Não, ela disse. Otávio franziu a testa. Não o quê? Você não vai resolver mais nada em meu nome. O rosto dele mudou. E naquele instante, Renata percebeu que o homem à sua frente já não estava apenas irritado. Ele estava assustado. Otávio permaneceu sentado na varanda, com a pasta preta sobre o colo e a xícara azul ao lado. Por alguns segundos, ele não disse nada. Renata conhecia aquele silêncio. Durante anos, ela o confundira com autocontrole. Agora sabia que era outra coisa. Era o instante em que Otávio calculava qual rosto deveria usar. O marido preocupado, o homem ofendido, a vítima de uma esposa instável, ou o homem frio que ela começava a enxergar por trás de todos os outros. Você está sendo influenciada, ele disse por fim. Renata fechou o portão atrás de si. Por quem? Por pessoas que não conhecem nossa vida. E você conhece. Otávio se levantou devagar. A pasta preta caiu sobre a cadeira, mas ele não pareceu perceber. Eu conheço você, Renata. Eu estava ao seu lado quando você perdeu sua mãe. Eu estive aqui quando você chorou, quando teve medo, quando não conseguia sair da cama. E agora você usa tudo isso para me chamar de incapaz. Eu uso isso porque me preocupo. Renata olhou para a xícara azul. O café já não soltava fumaça. Tinha sido preparado antes de ela chegar. Como se Otávio soubesse exatamente quanto tempo ela levaria. Como se tivesse certeza de que ela entraria naquela casa, se sentaria na varanda e tomaria o que ele colocasse diante dela. A certeza dele era quase mais cruel do que a traição. Você não se preocupa comigo, ela disse. Você se preocupa com o que pode perder se eu parar de obedecer. Otávio apertou o maxilar. Você está falando como se eu fosse seu inimigo. Você escolheu ser. A campainha tocou. Otávio olhou para o portão e sua expressão se transformou de novo. A irritação desapareceu. Ele ajeitou a camisa, pegou a pasta preta e respirou fundo. É. A Isabela disse. Vamos resolver isso civilizadamente. Renata não respondeu. A advogada entrou pelo portão alguns minutos depois, usando um terninho claro e uma bolsa de couro escuro. Ela sorria com a segurança de quem já tinha preparado cada detalhe da conversa. Renata disse a Isabela. Fico feliz que você esteja em casa. Otávio me contou que você teve um dia difícil. Ele contou muitas coisas sobre mim, Renata respondeu. Isabela fez uma pausa quase imperceptível. Todos estamos preocupados com seu bem-estar. Então a senhora deve estar muito preocupada comigo. Otávio lançou um olhar duro para Renata, mas ela não se calou. Isabela colocou a bolsa sobre a mesa da varanda e retirou alguns papéis. Não precisamos transformar isso em uma disputa. Há uma solução temporária para proteger seus interesses. Otávio seria autorizado a cuidar de algumas questões financeiras até que você estivesse melhor. Renata olhou para as folhas. Havia espaços para assinaturas. Havia termos jurídicos. Havia palavras cuidadosamente escolhidas para não parecerem ameaçadoras. Proteção. Representação. Administração provisória. Mas entre todas aquelas palavras, Renata enxergava apenas uma verdade: controle. E depois perguntou. Isabela ergueu os olhos. Depois de quê? Depois que ele cuidar das minhas contas, dos meus contratos e da minha casa. O que acontece depois? Otávio interveio. Renata não começa. Não. Eu quero ouvir a resposta. Isabela manteve o sorriso, embora ele estivesse mais fraco. Depois, quando você estiver estável, tudo poderá ser reavaliado. Renata soltou uma pequena risada. Não era uma risada de humor. Era a risada amarga de alguém que finalmente via a armadilha inteira. E quem decide quando eu estou estável?
Ninguém respondeu. O vento balançou as folhas do ipê no jardim. Renata se aproximou da mesa e empurrou os papéis de volta para Isabela. Eu não vou assinar. Otávio perdeu a paciência. Você não entende a gravidade da situação. Entendo melhor do que você imagina. Você está se colocando em risco. Não, eu estou saindo do risco. O rosto dele ficou vermelho. Isabela rapidamente reuniu os documentos. Talvez seja melhor conversarmos amanhã, ela disse. Todos estão alterados. Não, Renata respondeu. A advogada a encarou. Perdão, não volta. E não fala mais em meu nome. Nem sobre minha saúde, nem sobre meus bens, nem sobre a minha vida. Otávio deu um passo à frente. Você não pode expulsar a Isabela. Renata voltou os olhos para ele. Eu posso expulsar quem eu quiser da casa da minha mãe. Aquela frase atingiu Otávio de uma forma que Renata nunca tinha visto. Ele parecia incapaz de aceitar que ela ainda pudesse dizer não. Isabela pegou a bolsa e se levantou. Otávio, precisamos ir. Mas ele não se mexeu. Você acha que vai conseguir fazer isso sozinha? Ele perguntou para Renata. Não, ela respondeu. Mas eu também sei que não estou sozinha. Por um instante, algo passou pelos olhos de Otávio. Uma inquietação, uma dúvida. Talvez ele tivesse percebido que havia alguém do outro lado, alguém que Renata ainda não conhecia, alguém que tinha enviado vídeos, gravações e avisos. Isabela saiu primeiro. Otávio a seguiu, mas antes de cruzar o portão virou-se uma última vez. Você vai se arrepender. Renata ficou na varanda até o carro desaparecer na esquina. Só então entrou em casa, trancou a porta e ligou para Helena. Ele tentou me fazer assinar. Eu imaginava a advogada, disse. Você fez certo em não assinar nada. Eles sabem que eu estou desconfiando. Então vamos agir antes que eles tentem mudar o plano. Na manhã seguinte, Helena pediu que Renata fosse ao cartório, onde Otávio havia iniciado os procedimentos. A ideia era apresentar formalmente o bloqueio preventivo e registrar a oposição de Renata a qualquer documento assinado em seu nome, sem confirmação pessoal. Renata chegou ao centro de Campinas pouco antes das 10 horas. O cartório ficava em um prédio antigo de fachada clara e janelas altas. Havia pessoas esperando para reconhecer firma, registrar imóveis, resolver procurações, entregar certidões. Tudo parecia comum. Pessoas preocupadas com papéis, filas e senhas. Mas para Renata aquele lugar carregava o peso de uma decisão que poderia definir o resto da sua vida. Helena a esperava perto da entrada. Você está pronta? Perguntou. Renata olhou para a bolsa que levava no ombro. Dentro dela estava a cópia da escritura da casa do IP, a carta da mãe e uma fotografia antiga. Eu não sei se estou pronta, respondeu. Mas eu vim. As duas entraram. No corredor principal, Renata sentiu o coração parar. Otávio estava ali. Ao lado dele, Luana usava um vestido bege discreto demais para alguém que sempre gostava de chamar atenção. Ela segurava uma pasta de documentos e evitou olhar diretamente para Renata. Isabela também estava presente. Dona Marisa, sentada numa cadeira próxima à parede, levantou-se assim que viu a nora. Renata, por favor, ela disse. Não faça isso aqui. Renata ficou imóvel. Fazer o quê? Transformar uma preocupação da família em escândalo. A frase foi tão parecida com tudo o que já tinha ouvido que pela primeira vez não doeu. Ela apenas enxergou. Dona Marisa não queria proteger o filho. Queria proteger a imagem que tinha criado dele. Não fui eu quem trouxe papéis para tirar meus direitos. Renata respondeu. Otávio se aproximou. Você não deveria estar aqui. Por quê? Porque sou a dona da casa, que você quer vender. Luana baixou os olhos. Isabela deu um passo à frente. Renata não há venda. Há apenas uma tentativa de organizar uma situação delicada. Helena se posicionou ao lado de Renata. Minha cliente não autorizou qualquer representação patrimonial. Qualquer ato praticado com base nisso será contestado. Otávio olhou para Helena com desprezo. E quem é você? Helena Prado, advogada da senhora Renata Valença. Dona Marisa levou a mão ao peito. Advogada. Você contratou uma advogada contra seu próprio marido.
Renata olhou para a sogra. Eu contratei uma advogada para me defender. A palavra defender deixou um silêncio pesado no corredor. Foi nesse momento que duas pessoas se aproximaram da entrada do cartório. A delegada Patrícia Ramos vinha acompanhada por um investigador. Não usava uniforme chamativo, mas sua presença mudou o ambiente. As conversas diminuíram. O tabelião que havia saído de uma sala lateral parou no meio do caminho. Otávio ficou rígido. Delegada, ele disse, tentando manter a voz firme. Aconteceu alguma coisa. Patrícia se aproximou com um documento nas mãos. Senhor Otávio Braga, precisamos conversar sobre materiais recebidos nesta investigação. Ele soltou uma risada nervosa. Investigação. Isso é um absurdo. Minha esposa está passando por um momento delicado e algumas pessoas estão se aproveitando dela. Renata sentiu o impulso antigo de se encolher, mas não se encolheu. Patrícia olhou para Renata. Senhora Renata, a senhora confirma que não autorizou o uso de nenhuma procuração antiga ou atual para a movimentação de seus bens? Confirmo. Confirma que não autorizou tentativa de representação em processos ligados ao imóvel conhecido como Casa do IP. Confirmo. Otávio levantou a voz. Ela não está em condições de responder por si mesma. Foi como se o corredor inteiro congelasse. Renata olhou para ele. Tantas vezes aquela frase tinha sido dita em voz baixa dentro de casa, em consultórios, diante da família. Agora ele a gritava diante de estranhos. E isso foi o que finalmente o revelou. Eu estou em condições de dizer uma coisa com muita clareza, Renata falou. Você tentou me convencer de que eu não era capaz de cuidar de mim porque queria cuidar do que é meu. Otávio apontou para ela. Está vendo? Isso é paranoia. A delegada Patrícia abriu uma pasta. Senhor Otávio, temos registros de vídeo e áudio que indicam uma tentativa de criar essa narrativa. Luana começou a tremer. Isabela deu um passo para trás. Otávio olhou para elas como se esperasse que alguém o salvasse. Ninguém fez nada. Patrícia entregou uma cópia de transcrição para o investigador. Ele começou a ler em voz clara. Ela precisa parecer desorganizada. Precisa parecer incapaz. Primeiro a família acredita. Depois o médico. Depois o cartório. A voz de Otávio estava gravada em cada palavra. Dona Marisa levou a mão à boca. Não, ela murmurou. Meu filho não diria isso. O investigador continuou. Quando ela não puder responder por si, a casa deixa de ser um problema. Otávio ficou pálido. Essa gravação foi manipulada, ele disse. Isso pode ser qualquer coisa. Patrícia abriu outro arquivo no celular e mostrou o vídeo da garagem. Ali estavam Otávio e Luana. Ali estava a voz dele dizendo que Renata sempre desconfiava antes de esquecer. Ali estava Luana perguntando pela casa. Ali estava Otávio prometendo resolver Renata antes de conversar sobre ela. Luana começou a chorar. Eu não sabia que ele ia fazer tudo isso, disse ela olhando para todos. Eu achava que ela estava realmente doente. Renata sentiu algo se partir dentro de si ao ouvir aquilo. Não porque acreditasse totalmente em Luana, mas porque reconhecia naquele choro uma mulher que também tinha escolhido não enxergar o que estava diante dos próprios olhos. Otávio se virou para Luana. Você sabia de tudo. Eu sabia que você queria a casa, ela respondeu entre lágrimas. Mas não sabia que você estava fazendo ela acreditar que era louca. Não use essa palavra, Otávio rosnou. Então, qual palavra você quer que eu use? Luana perguntou. Manipular, controlar, apagar. Isabela tentou recuperar o controle. Isso ainda precisa ser analisado. Não existe uma conclusão técnica sobre nada. Helena abriu sua própria pasta. Existe também uma inconsistência documental. A senhora Isabela Monte participou da preparação de papéis que buscavam dar aparência de validade a uma procuração vencida. Isabela ficou branca. Eu apenas assessorei meu cliente. Uma assessoria que incluía inserir uma possível beneficiária em documentos relacionados à casa da minha cliente. Helena respondeu. A advogada não disse nada. Então uma voz veio do fim do corredor. Eu tenho mais coisas para mostrar. Todos se viraram. Uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque simples, caminhava devagar em direção ao grupo.
Vestia uma blusa azul clara e segurava um celular antigo contra o peito. Renata a reconheceu antes mesmo que ela chegasse perto. Celeste. Celeste Nogueira parou diante dela. Por alguns segundos, as duas mulheres apenas se olharam. Renata lembrava de Celeste mais jovem, cansada, com os olhos vermelhos de preocupação, segurando a mão da filha numa tarde de chuva. Anos antes, quando a filha de Celeste tinha perdido o emprego e não tinha para onde ir, Renata abrira a pequena edícula dos fundos da casa do IP para as duas ficarem durante alguns meses. Ela não cobrara aluguel. Não perguntara o que tinham feito de errado. Apenas tinha dito que ninguém deveria passar necessidade sozinho. Celeste tocou o braço de Renata. Me perdoe por não ter falado antes. Renata não conseguiu responder. Celeste olhou para Patrícia. Eu trabalho na administração do condomínio. Tenho acesso às câmeras das áreas comuns. Comecei a desconfiar quando vi o Sr. Otávio entrando no carro com a moça quase toda noite. Depois ouvi ele falando ao telefone na garagem. Ela levantou o celular. Eu gravei o que consegui e mandei tudo para a polícia. Otávio deu um passo à frente. Você invadiu minha privacidade. Celeste olhou para ele sem medo. Eu vi o senhor destruir a privacidade da sua esposa todos os dias dentro da própria casa. O corredor ficou em silêncio. Celeste continuou. Dona Renata ajudou minha família quando ninguém mais ajudou. Não pediu nada em troca. Eu não podia olhar para ela sendo tratada como se não valesse nada e ficar quieta. Renata sentiu as lágrimas descerem. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de reconhecimento. De gratidão. De alívio por descobrir que enquanto Otávio tentava isolá-la, alguém tinha escolhido enxergá-la. Patrícia entregou um documento a Otávio. Senhor Otávio Braga, o senhor será conduzido para prestar esclarecimentos. Há indícios que precisam ser investigados, incluindo tentativa de fraude, manipulação de documentação e possível violação da integridade da senhora Renata Valença. Otávio pegou o papel com as mãos trêmulas. Renata, ele disse. Ela não respondeu. Renata, você sabe que eu nunca quis te machucar. Aquela frase teria destruído Renata meses antes. Naquele dia, ela apenas sentiu uma paz triste. Você não tentou me machucar uma vez, disse ela. Você tentou fazer com que eu deixasse de acreditar em mim todos os dias. Otávio abaixou a cabeça. Dona Marisa chorava em silêncio perto da parede. Luana segurava a própria bolsa como se ela fosse a única coisa que ainda lhe pertencia. Isabela parecia menor dentro do próprio terno. E Renata, no meio daquele corredor cheio de papéis, testemunhas e vozes baixas, percebeu que a casa do IP ainda era dela. Mas mais do que isso, sua vida ainda era dela. 3 semanas depois do cartório, a casa do IP parecia outra. Não porque as paredes tivessem mudado. Os móveis eram os mesmos. A mesa da sala ainda tinha uma pequena marca deixada por uma vela de aniversário muitos anos antes. O jardim continuava coberto por folhas amarelas do ipê. E a varanda ainda recebia o sol da manhã do mesmo jeito que recebia quando Dona Ana se sentava ali com uma xícara de café e um livro no colo. Mas Renata era outra. Naquela manhã, ela abriu todas as janelas da casa. Deixou o vento entrar nos quartos, atravessar o corredor e mover as cortinas antigas. Por muito tempo ela tinha vivido como se precisasse pedir permissão para respirar dentro da própria casa. Agora, cada janela aberta parecia uma resposta silenciosa a tudo o que tentaram tirar dela. Otávio não morava mais ali. Depois do depoimento no cartório, ele foi impedido de se aproximar da casa do IP, enquanto as investigações continuavam. Helena conseguiu manter o bloqueio preventivo sobre qualquer movimentação ligada aos bens de Renata. A procuração antiga foi oficialmente anulada. Os documentos preparados por Isabela ficaram sob análise, assim como os registros financeiros que mostravam as dívidas escondidas de Otávio. Nada tinha terminado de um dia para o outro. A justiça não funcionava como uma cena de novela em que tudo se resolvia em uma única tarde. Havia depoimentos, perícias, papéis, prazos e conversas difíceis. Mas uma coisa já não podia ser apagada. A mentira tinha perdido a voz. Dona Marisa ligava todos os dias. Nos primeiros dias, Renata não atendia. Não era ódio. Era cansaço. Durante meses, a sogra tinha assistido ao filho diminuir Renata diante de todos.
Tinha repetido que ela precisava obedecer. Tinha chamado medo de doença silêncio, de instabilidade e manipulação de cuidado. Agora Dona Marisa chorava ao telefone e dizia que não sabia. Dizia que confiava no filho. Dizia que jamais imaginara que ele fosse capaz de tamanha crueldade. Renata escutava as mensagens sem responder. Até que numa terça-feira de manhã, encontrou Dona Marisa sentada no banco de madeira perto do portão. A mulher parecia menor. Não usava maquiagem. Vestia uma blusa cinza e segurava uma bolsa antiga contra o peito. Quando Renata saiu para regar as plantas, Dona Marisa se levantou devagar. Eu sei que você não quer me ver, ela disse. Renata deixou o regador no chão. Então por que veio? Dona Marisa abaixou os olhos. Porque passei a vida inteira achando que proteger meu filho era amar. E não percebi que, para proteger, eu estava deixando ele destruir você. Renata não respondeu. A sogra respirou com dificuldade. Eu vi coisas que não quis entender. Vi você cansada demais. Vi Otávio respondendo por você. Vi você ficando pequena dentro da sua própria casa. E escolhi acreditar que era uma fase. Não era uma fase, Renata disse. Yusai, Dona Marisa começou a chorar. Não houve teatralidade. Não houve grito. Apenas uma mulher idosa diante da própria culpa. Eu nunca vou conseguir pedir perdão pelo que fiz, ela continuou. Mas precisava olhar nos seus olhos e dizer que eu falhei com você. Renata sentiu uma dor antiga se mover dentro dela. Parte dela queria mandar Dona Marisa embora. Queria lembrar cada almoço, cada comentário cruel, cada vez que a sogra fingiu preocupação, enquanto Otávio a diminuía. Mas Renata também sabia que guardar todo aquele peso não a faria mais livre. Eu não consigo perdoar agora, ela disse com calma. Dona Marisa assentiu enxugando as lágrimas. Eu não tenho o direito de pedir que você perdoe. Mas eu também não vou carregar a culpa que é sua. O que aconteceu comigo não foi porque eu fui fraca. Foi porque vocês escolheram não me enxergar. Dona Marisa fechou os olhos. Você tem razão. Renata pegou o regador novamente. Eu espero que um dia a senhora entenda que amar alguém não é proteger seus erros. A sogra ficou alguns segundos em silêncio. Depois virou-se e caminhou devagar até o portão. Renata não a chamou de volta. Mas quando Dona Marisa saiu, Renata sentiu que uma parte da prisão que existia dentro dela tinha se aberto. No ateliê, as coisas também começavam a se reorganizar. Sônia tinha assumido muitas tarefas durante as semanas em que Renata estivera fragilizada. Os artesãos trabalhavam em silêncio, respeitando o tempo da dona. Ninguém perguntava demais. Ninguém exigia explicações. Naquela tarde, Renata reuniu a equipe. Eu quero mudar algumas coisas, disse ela. Sônia cruzou os braços atenta. Que tipo de coisa? Renata abriu uma pasta com novos desenhos. Quero usar a edícula da casa do IP para criar um espaço de acolhimento. Não será uma instituição grande, nem algo cheio de placas e discursos. Quero que seja simples, um lugar onde mulheres possam conversar com uma advogada, aprender um trabalho, encontrar alguém que escute. Sônia ficou emocionada. Para mulheres que passam pelo que a senhora passou, para mulheres que acham que estão sozinhas. Os dois artesãos trocaram olhares e assentiram. Renata continuou. Vamos começar pequeno. Uma sala de costura, oficinas de restauração, orientação para quem precisa reorganizar documentos ou procurar emprego. Nada grandioso. Só uma porta aberta. Sônia sorriu chorando ao mesmo tempo. A dona Ana ficaria orgulhosa. Renata olhou pela janela. Espero que sim. Nos dias seguintes, ela voltou a mexer nas coisas antigas da casa. Tirou lençóis de móveis esquecidos, separou caixas, doou roupas, limpou a edícula onde Celeste e a filha haviam morado anos antes. Foi ali que encontrou uma caixa branca guardada no alto de um armário. A caixa do conjunto de porcelana azul. Renata sentou-se no chão da despensa e abriu a tampa com cuidado. Dentro havia 2 xícaras quebradas, alguns pires embrulhados em jornal e um pequeno envelope amarelado. Ela reconheceu a letra da mãe antes mesmo de abrir. Filha,
Se um dia você encontrar esta carta, talvez esteja tentando lembrar de quem é. Então leia devagar. Nenhuma pessoa que ama você de verdade vai pedir que você duvide da sua própria memória, da sua dor ou da sua dignidade. Quem ama não diminui sua voz para poder falar mais alto. E quando você não souber para onde ir, volte para si mesma. É lá que eu vou estar. Renata segurou a carta contra o peito. Chorou em silêncio. Não chorou por estar quebrada. Chorou porque finalmente entendia. A mãe não tinha deixado apenas uma casa. Tinha deixado um abrigo dentro dela. Naquela mesma semana, Helena ligou com novidades. Otávio aceitou colaborar com parte da investigação, disse a advogada. Ele confirmou dívidas pessoais e admitiu que tentou usar a procuração antiga para iniciar os procedimentos. Isabela também está sendo investigada pela participação nos documentos. Renata ficou em silêncio. E Luana perguntou. Ela prestou depoimento. Disse que sabia da intenção de vender a casa, mas alegou que não entendia a dimensão do plano. Isso será avaliado. Renata fechou os olhos. Ela não sentia prazer em imaginar ninguém caindo. O que sentia era uma tristeza profunda por tudo ter sido permitido. Ele quer falar com você, Helena acrescentou. Otávio. Ele escreveu uma carta. Disse que não espera resposta, mas pediu que eu entregasse. Renata hesitou. Pode deixar no ateliê amanhã. A carta chegou dentro de um envelope simples, sem perfume, sem frases dramáticas, sem nenhum dos gestos caros que Otávio costumava usar para esconder suas faltas. Renata demorou 2 dias para abrir. Quando finalmente leu, estava sentada na varanda da casa do IP, com a carta da mãe ao lado. Otávio escrevia que tinha vergonha. Dizia que no começo só queria resolver as dívidas. Depois, tinha começado a enxergar a casa como uma solução. Em seguida, Renata como um problema. Admitia que repetiu mentiras até acreditar nelas, que se acostumou a decidir por ela, que permitiu que Luana, Isabela e até sua mãe reforçassem uma narrativa cruel porque era mais fácil do que encarar a própria ruína. No fim havia uma frase: Eu não sei se algum dia você vai me perdoar, mas sei que perdi a mulher que mais acreditou em mim, porque eu escolhi acreditar que podia possuir tudo o que ela era. Renata dobrou a carta. Ficou olhando para o jardim. Por alguns minutos pensou na juventude dos dois, no pão de queijo que Otávio levava ao ateliê, no velório de Dona Ana, nas noites em que ele segurou sua mão e parecia ser o homem que ela precisava. Mas amar alguém no passado não apagava quem essa pessoa tinha escolhido ser no presente. No dia seguinte, ela pediu a Helena que respondesse apenas uma coisa. Diga a ele que eu espero que ele encontre coragem para mudar. Mas essa mudança não será vivida ao meu lado. Quando a casa do IP abriu as portas oficialmente, não houve festa luxuosa. Havia café feito por Sônia, bolo de fubá, cadeiras simples no quintal e algumas mulheres do bairro conversando perto das janelas. Havia uma costureira que ofereceu aulas, uma psicóloga voluntária, uma assistente social indicada por Helena e uma pequena placa de madeira perto da entrada. Espaço Dona Ana. Renata escolheu aquele nome sem fazer discurso. Mas quando Celeste chegou, ela soube que precisava dizer algumas palavras. Celeste vestia uma blusa florida e tinha um sorriso tímido. Ao lado dela estava a filha agora empregada e mais segura de si. Renata abraçou as duas antes de qualquer coisa. Eu nunca consegui agradecer direito, Celeste disse. Você não precisa agradecer. Renata respondeu. Preciso sim. Porque a senhora abriu uma porta quando eu achava que ninguém ia abrir. Renata segurou as mãos dela. E você abriu uma porta para mim quando eu estava presa dentro da minha própria vida. Celeste sorriu emocionada. As mulheres reunidas no quintal ficaram em silêncio. Renata olhou para cada uma delas. Viu rostos cansados. Rosto de quem talvez tivesse escutado palavras parecidas com aquelas que ela escutara. Talvez algumas também estivessem aprendendo a não pedir desculpas por existir. Ela falou baixo, sem ensaio. Durante muito tempo eu achei que ser forte era suportar tudo calada. Hoje eu sei que força também é pedir ajuda, é guardar um documento, é fazer uma ligação, é dizer não, é acreditar no que a gente sente quando alguém tenta dizer que nossa dor não é real. Ninguém aplaudiu de imediato.
Primeiro houve um silêncio cheio de emoção. Depois, uma mulher no fundo começou a bater palmas. Outras acompanharam. Renata não chorou daquela vez. Apenas sorriu. No fim da tarde, quando todos foram embora, ela voltou para a cozinha da casa do IP. Abriu o armário e pegou uma das xícaras azuis que tinham sido restauradas. Preparou café sozinha. Colocou a xícara sobre a mesa e observou a fumaça subir devagar. Por meses, aquele objeto tinha representado medo. Agora era apenas uma xícara. Uma lembrança da mãe. Uma prova de que até aquilo que foi usado para ferir pode voltar a significar cuidado quando colocado nas mãos certas. Renata tomou o primeiro gole e olhou pela janela. O ipê se movia com o vento. A casa estava em silêncio, mas não era mais o silêncio de uma mulher que tinha medo de falar. Era o silêncio de alguém que finalmente tinha encontrado paz.